bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago a minha opinião acerca do livro 70072, A Menina que Não Sabia Odiar. Este livro foi-me gentilmente cedido pela Porta Editora, desde já agradeço o facto de me terem enviado este livro. Li este livro em janeiro para o projeto da Dora Santos Marques, o All 78. E apesar de ter visto o vídeo opinião da Dora, que para ela e mediante o facto de ela não ter lido grandes livros mediante o facto de ela ter lido bastantes livros sobre esta temática, este livro não lhe trouxe nada de novo. Comparado com ela, eu leio muito poucos livros em relação a esta temática, porque é uma temática que me faz aqui pensar muito no livro posteriormente, e aquilo massacra-me um bocado saber que isto é real e que aconteceu há tão poucos anos atrás. E leio muito pouco em relação a esta temática, não é uma temática que para mim seja muito fácil de ler. E então surgiu a oportunidade pela Porta Editora de ler este livro e ainda bem que o fiz, porque foi um livro que eu gostei muito de o ler. Este livro conta a história de uma jovem, que é a Lídia, que é a autora também deste livro, que vai para o campo de concentração de Birkenau com a sua mãe, e que é-nos relatado aqui neste livro que ela foi, como sendo uma jovem, uma criança aqui com apenas 3 anos, foi vítima das experiências que o médico Joseph Mengele, conhecido como Anjo da Morte, implementava dentro deste campo de concentração e com estas cobaias humanas que ele tinha. O livro é extremamente duro. Eu, inicialmente, quando peguei neste livro, fazia-me um bocado de confusão o facto do prefácio. O livro está aqui com esta imagem de marketing, de ter o prefácio do Papa Francisco. E a mim fez-me um bocado de confusão porque é que esse motivo poderá ser algo que nos leve a querer ler o livro. Mas depois é que me deu assim aqui uma luz, quase como um ser iluminado, que o Holocausto e as grandes vítimas do Holocausto foram judeus. E sendo judeus, pertencem a uma religião diferente daquela que pertencia e daquela que pertence o órgão máximo da Igreja Católica, que é o Papa Francisco. Isto deu-se porque a Lídia não era judia. Ela veio da Bielorrússia, os pais eram contra o que estava a acontecer com o regime nazi, o que eles estavam a fazer com as pessoas, e eram pessoas que se revoltavam contra aquilo que estava a acontecer. E foram prisioneiros de guerra destes campos de concentração devido às revoltas que eles criavam e das quais eles participavam para fazerem... para se mostrarem contra tudo aquilo que estava a acontecer dentro da Europa e daquilo que os nazis faziam com os judeus. E, sendo eles prisioneiros de guerra, também eram vítimas destes massacres todos que ocorreram no Holocausto. Daí que a Lídia, mesmo sendo católica, foi parar aqui a este campo de concentração e às mãos desta pessoa sem sentido de humanidade que criou e experimentou imensas experiências e cirurgias e tudo mais que se possa imaginar no corpo desta criança. Após o fechar deste campo de concentração, a Lídia não consegue saber onde é que está a mãe e será acolhida por uma mulher polaca que a acolhe como sendo filha dela e que irá tratar dela durante imenso tempo. Posteriormente, ela irá saber que a sua mãe está viva e irá procurar voltar a encontrar-se com ela e descobrir o que é que aconteceu após os campos de concentração e o que é que foi feito da sua mãe. O livro, para além destes relatos e de tudo aquilo que ela viveu nos campos de concentração, também nos fala deste pós a saída do campo de concentração e toda a fase de adaptação que ela teve que ter numa nova família e numa nova casa. O livro reúne aqui algumas fotografias meramente ilustrativas de algumas fases da vida da Lídia. Uma delas é logo aqui o seu encontro com o Papa Francisco,
onde lhe mostra a tatuagem que ela tem no braço com o número que lhe foi dado à entrada do campo de concentração. E posteriormente também tem aqui algumas imagens do seu reencontro com os pais biológicos e algumas fotografias também da sua mãe adotiva que cuidou dela após os campos de concentração. Apesar disto, e apesar do livro nos falar desta temática que já muito se escreveu em relação a ela, foi um livro que eu gostei muito de o ler. Eu não leio muito em relação a estes livros. É um livro também pequeno, compacto, não... O pouco pormenor que existe aqui dá-nos uma visão geral de tudo o que ocorreu nos campos de concentração e dentro destes cubículos onde eram mantidas estas pessoas e dos horrores às quais elas eram obrigadas. E o livro também nos dá aquela visão de, apesar de ter passado por tudo isto, a Lídia conseguir ter uma vida onde se sentiu feliz e que não esquece de todo o que viveu lá, mas que não foi totalmente constrangedor aquilo que ela viveu lá. Embora lhe seja difícil falar, como é óbvio, dos campos de concentração e daquilo que foram as memórias que ela teve de lá. Se bem que a mim costuma crer que uma criança tão jovem possa ter memórias tão vincadas daquilo que foram a sua estadia, que não é uma estadia, mas aquilo que foi a sua passagem pelo campo de concentração de Birkenau. A Lídia faz parte das poucas testemunhas vivas que ainda existem destes campos de concentração e pede-nos para não esquecermos daquilo que foi vivido lá, para que o passado não se volte a repetir e que não morram tantas pessoas como aquelas que morreram dentro destes campos de concentração. Este para mim foi uma leitura 5 estrelas e eu gostei muito de ler este livro. É um livro pequenino que se lê também de forma muito rápida e que acho que vale a pena ser lido. Claro que concordo com a Dora, quem já leu muito em relação ao Holocausto, se calhar acha que este não é o melhor livro para ser lido. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram este livro ou se fazem questões de o ver. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e de subscrever o canal. E quanto a nós encontrarmos no próximo vídeo, até lá, tenham umas muitas boas refeições. Tchau!